Muitos pesquisadores acreditam que nós não somos a primeira civilização avançada da Terra. Além disso, existe a suposição de que pode ter havido várias dessas culturas na era pré-histórica, que atingiram seu apogeu e depois desapareceram. Mas quem eram elas? E que rastros deixaram para trás? Você vai descobrir tudo sobre eles nesse episódio. Vamos nessa! É provável que essa tenha sido a mais avançada das antigas civilizações. Seu povo foi capaz de construir incríveis cidades de pedra no meio das selvas impenetráveis do sul do México e da América Central, com praças complexas e elaboradas, palácios luxuosos, além de grandes templos piramidais e até mesmo campos de futebol. Essa civilização é conhecida pela sua escrita hieróglifa, sua capacidade de fazer calendários e cálculos, além do seu conhecimento de astronomia e habilidades arquitetônicas. O pico do seu desenvolvimento, de acordo com os estudiosos, foi dos séculos 3 a 10 depois de Cristo. Claro, as pessoas ainda se perguntam por que uma civilização tão avançada e desenvolvida simplesmente desapareceu da face da Terra. Existem dezenas de teorias sobre isso. Alguns acreditam que houve uma seca severa no mundo, agravada pela morte das florestas. Isso teria levado ao colapso da sociedade maia. Outros especialistas dizem que uma das epidemias provavelmente causou o desaparecimento desse povo. A falta de imunidade teria feito com que não sobrasse vestígio deles. É possível considerar também os fatores externos. Falo de conflitos armados com os estados vizinhos por longos períodos de tempo. Isso teria levado a um agravamento das rotas comerciais e assim por diante. Há opiniões de que os maias não foram eliminados da face da Terra. Talvez eles tenham se estabelecido em todo o mundo e seus descendentes habitem seus territórios até hoje. Agora vamos falar sobre uma das primeiras civilizações conhecidas pelos cientistas modernos. É chamada de civilização do Vale do Indo e, de acordo com várias teorias, existiu há 8.000 anos. No terceiro milênio a.C., esse povo tinha um território muito maior do que os egípcios ou os habitantes da Mesopotâmia. Claro, um grande território sugeria uma população igualmente grande. Estima-se que o número de habitantes desse povo naquela época era de cerca de 10% do número total de pessoas no nosso planeta. O povo do Vale do Indo inventou sua própria escrita, que os cientistas não conseguem decifrar até hoje. As cidades com milhares de anos tinham sistemas sanitários extremamente avançados, sem nada parecido até a época romana. No entanto, por volta do final do segundo milênio a.C., esse povo começou a se degenerar rapidamente. Por razões desconhecidas, os habitantes das cidades foram forçados a deixar sua terra natal e vagar pelo sudeste. A principal teoria é que eles foram simplesmente atacados. Mas hoje, cada vez menos pessoas ainda concordam com essa teoria. Vários estudos mostraram que o ciclo das monções cessou por quase 2 séculos, destruindo a agricultura dessa antiga nação. Outros fatores naturais, como terremotos, surtos de malária e cólera, também podem ter sua importância nesse processo. Agora vamos falar sobre uma civilização que surgiu naturalmente no contexto da expansão do cultivo de milho há mais de 1000 anos. Aliás, havia muito desses assentamentos, mas o maior e mais famoso deles é considerado Cahokia. Ficava a alguns quilômetros da atual St. Louis, no Missouri. No auge do seu progresso, mais de 20.000 pessoas viviam lá. Foi a primeira cidade nos Estados Unidos cercada por uma alta cerca de madeira. A cidade tinha um grande número de praças e pelo menos 120 colinas de terra. A maior delas, conhecida como Monk's Mound, tinha mais de 30 metros de altura e foi construída com 14 milhões de cestos de terra. Também nesse local existia o chamado Wood Range, que é um anel de postes de cedro vermelho. Provavelmente ele era usado como um calendário. Os séculos 10 e 11 foram os mais progressivos para Cahokia. Como a cidade tinha uma ótima localização, bem na encruzilhada dos rios, era muito próspera. As rotas comerciais estavam sempre abertas. No entanto, por algum motivo, depois de 100 anos, a população da cidade, assim como seu tamanho, começou a diminuir gradativamente. Estudiosos acreditam que foi devido a inundações. O grande número de rios próximos também trazia suas desvantagens. No entanto, o dilúvio não é a única teoria de como essa população foi literalmente varrida da face da Terra. Muitos estão convencidos de que a agitação política, a superexploração dos recursos naturais, as doenças intratáveis e a chamada pequena idade do gelo também tiveram algum impacto. Essa é outra civilização antiga que ficava numa região bastante árida, entre as encostas das falésias. Seu povo vivia em moradias de pedra construídas por eles mesmos. Mas não como você está imaginando.
As casas deles eram absolutamente surpreendentes. Há relatos de que o número de cômodos de uma dessas residências chegava a 100. Além de seu tamanho surpreendente em largura, essas estruturas também eram muito altas. Acredita-se que antes do aparecimento dos arranha-céus, nenhum outro povo construiu nada mais alto do que eles. No entanto, as habitações nas rochas não permaneceram ocupadas por muito tempo, e o fim da civilização aparentemente não foi nada agradável. Nas cidades abandonadas, onde o povo Anasazi parecia ter vivido, os pesquisadores encontraram muitos vestígios de agressão física e canibalismo. Além disso, eles também tinham problemas tecnológicos constantes, pois as pessoas viviam entre as rochas. Eles precisaram cortar muitas árvores e, ao mesmo tempo, de alguma forma lutar contra a seca frequente. Segundo os historiadores, esses foram os fatores-chave para o declínio da sociedade e sua motivação para o canibalismo, o uso da força e afins. Claro, nem todas as pessoas tinham os mesmos costumes morais e religiosos. Por causa disso, a situação só piorou. Havia uma verdadeira discórdia e caos na civilização. Como resultado, as pessoas deixaram suas casas elaboradas e outros pertences, pegaram suas coisas e foram vagar pelo mundo. Ilha da Páscoa. Esse lugar é considerado um dos mais remotos do mundo. A ilha fica a cerca de 4.000 quilômetros a oeste do Chile e foi descoberta e colonizada entre os séculos 4 e 14 depois de Cristo. Agora imagine como pessoas de uma época tão antiga, que pareciam não ter nenhuma tecnologia especial, conseguiram erguer monumentos tão grandes e outros edifícios. Suas estátuas, aliás, são chamadas de moai. A maior delas tem mais de 10 metros de altura. Tente adivinhar quanto pesa. Algo em torno de 82 toneladas. Mas como pessoas sem tecnologias como guindastes ou outras coisas conseguiram erguer um monumento tão colossal? Isso ainda é um mistério. Além da estátua que acabamos de mencionar, há outra. Chama-se El Gigante e tem quase 22 metros de altura e pesa mais de 160 toneladas. No entanto, as chuvas constantes desgastaram a pedra e com o tempo as estátuas foram se deteriorando. A população, que já foi próspera, forte e independente, dispersou-se e todos os líderes da tribo imparável foram derrubados. Ao realizar um estudo do território da ilha, os cientistas modernos descobriram que os habitantes do local cortaram absolutamente todas as árvores que tinham à disposição. E as árvores novas nem sempre podiam germinar, porque as sementes plantadas eram comidas por ratos vorazes. Assim, o ambiente natural ficou destruído. Devido à escassez do material mais importante no desenvolvimento, as pessoas não podiam mais fazer canoas para ir ao oceano buscar comida. Elas começaram a usar grama como combustível, e então ocorreu um período de grande fome, desencadeando uma convulsão civil. A essa altura, os europeus já haviam chegado ao seu território, o que em nada contribuiu para sua prosperidade. Depois vieram ondas de doenças, epidemias e, como consequência, a transformação de toda uma ilha de nativos em um lugar de escravos. Assim, poucos nativos da ilha sobreviveram, e todos os que foram capazes deixaram o local. Vikings da Groenlândia. De acordo com as antigas sagas islandesas, Erik o Vermelho liderou uma frota de 25 navios. Eles foram colonizar a Groenlândia por volta de 985 d.C. Isso foi logo depois que Erik foi banido da Islândia por homicídio culposo. Os aventureiros fundaram duas colônias, a maior, Colônia Oriental, e a menor, Colônia Ocidental. Os habitantes desse local se dedicavam à criação de gado, construção de estruturas de pedra e à caça. Aos poucos, a população foi prosperando e logo se tornaram milhares. Dadas as construções inexplicáveis, os pesquisadores não entendem como essas pessoas desapareceram com tanta facilidade da face da Terra. Afinal, chegando a esse lugar, hoje você só encontra ruínas. Segundo arqueólogos, toda essa vasta área foi abandonada por volta de 1400 d.C. A razão para isso, segundo os historiadores, foi a pequena idade do gelo, que bloqueou o caminho para a Groenlândia. Por causa disso, as rotas de comércio dos habitantes acabaram completamente. As civilizações antigas ainda são um assunto que se esconde sob um véu de mistério. As pessoas estão tentando entender, mas ainda há muitas mais perguntas do que respostas. Mas digamos que todos esses povos existiram no mundo. Cada um deles progrediu e fez coisas que, mesmo em nosso tempo, são consideradas inacreditáveis. Mas por essa lógica, poderia ter havido alguma civilização avançada antes deles? Poderia ter havido civilizações ainda mais desenvolvidas? Vamos especular.
Muita gente hoje em dia está refletindo sobre a existência de civilizações avançadas. Um dos argumentos que vão contra a existência de algo assim é a astronomia. A evolução da população estelar da Via Láctea é bem conhecida. As estrelas de primeira geração, que consistiam na matéria primária do universo, quase totalmente desprovida de quaisquer elementos, exceto hidrogênio e hélio, surgiram e queimaram muito rapidamente. Tornaram-se supernovas e, ao explodirem, enriqueceram o espaço circundante com os elementos pesados sintetizados nelas. As estrelas da segunda geração tinham elementos mais pesados. E na terceira geração, seu número aumentou novamente. Não importa os cálculos que as pessoas façam, não importa o quanto tentem comparar a aparência dessas estrelas com diferentes estágios da vida humana. De qualquer forma, é possível observar que essa terceira geração mais recente surgiu há muito tempo, há bilhões de anos. Por causa disso, é possível tirar outra conclusão. As civilizações antigas deveriam ser mais velhas que as nossas por aproximadamente a mesma quantidade de anos. Porém, isso é simplesmente impossível. Nessa época, não havia nenhuma vida na Terra. Mas mesmo que alguma civilização estivesse na Terra, não desaparecesse, não morresse de doença e não sofresse convulsões, onde ela estaria agora? Esses seres poderiam estar escondidos entre nós? Afinal, com o tempo, qualquer povo perde a necessidade de expansão. Ou existe algum mistério que não compreendemos? O que os faz realmente não existirem? Poderíamos falar sobre esse assunto por muito tempo, mas na verdade é muito mais simples do que isso. Você já se perguntou que tipo de vestígios nós, pessoas comuns, teríamos deixado para trás? Alguém poderia encontrá-los depois de centenas, milhares ou mesmo milhões de anos? Muitos estudos provaram que a maioria dos materiais gastos que permanecem no fundo do oceano ou em qualquer outro lugar provavelmente não vão desaparecer nunca. Construir uma civilização envolve pessoas utilizando vários recursos de todo o planeta para fazer o trabalho necessário. E no momento em que uma civilização atinge uma grande escala, ela começa a afetar o meio ambiente, aquele de onde ela realmente se originou. Os humanos não poderiam ter se envolvido em inúmeras escavações, erguendo estruturas de várias toneladas apenas com suas mãos e força humana, sem deixar cicatrizes duradouras no planeta. Mas mesmo que fosse esse o caso, por que não vemos essas mesmas cicatrizes hoje? A única conclusão que podemos chegar é que nenhuma civilização antiga existiu antes da nossa, e nem poderia. Nós realmente somos os descobridores, os primeiros. Isso é tudo, pessoal. Você acha que podem ter existido outras civilizações avançadas? Diz pra mim nos comentários. Muito obrigado por assistir e até a próxima.